Olá, você está no Visão Parlamentar e eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Neste programa, eu converso com o deputado professor Cleiton, do PSB, vice-presidente da CPI da CEMIG. Vamos falar sobre as apurações do colegiado até aqui e também de mobilizações políticas em defesa da manutenção das cotas mínimas nos lagos de Furnas e do Peixoto. Acompanhe. Deputado professor Cleiton, é um prazer recebê-lo mais uma vez no Visão Parlamentar. Olá, Marcos. O prazer é todo meu. A oportunidade de tratarmos de assuntos tão importantes que estão sendo debatidos e discutidos aqui na nossa Assembleia. Deputado, a emenda à Constituição 106 de 2020, que estabeleceu cotas mínimas para os lagos de Furnas e Peixoto, está sendo alvo de uma ação de inconstitucionalidade junto ao STF, apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro. O senhor foi o primeiro signatário da PEC que resultou na norma. Ela estabelece nível mínimo de 762 metros acima do nível do mar para Furnas e 663 metros para Peixoto, de modo a assegurar o uso múltiplo das águas. Por que a definição das cotas era necessária para garantir os interesses dos mineiros, em especial daqueles que vivem no entorno desses lagos? Bom, Marcos, para quem não entende do assunto, não está familiarizado, a emenda constitucional 106, ela estabeleceu o tombamento desses lagos como patrimônio natural do estado de Minas, entendendo o tombamento como preservação. E para estarem preservados, os lagos eles precisam estabelecer uma cota mínima que seria medida pelo espelho d'água. No caso de Furnas, como você bem mencionou, 762 metros acima do nível do mar, e Peixoto, 663 metros acima do nível do mar. Essas cotas, elas são essenciais para realizar não só a geração de energia, mas também o que nós chamamos de múltiplo uso das águas, ou seja, a prática da piscicultura, da navegabilidade dos lagos, do turismo, também da questão da irrigação, do agronegócio e de pequenas plantações que estão nas 34 cidades que margeiam o Lago de Furnas e nas 10 cidades que margeiam o Lago de Peixoto. O estabelecimento dessas cotas mínimas é fundamental, essencial, para que nós tenhamos, inclusive, uma recuperação econômica da região, que padece desde 2012, quando da construção da hidrovia Tietê-Paraná. E essa construção da hidrovia Tietê-Paraná comprometeu drasticamente o que as agências reguladoras chamam de reservatório de Furnas, reservatório de Peixoto, porque a hidrovia se tornou um ralo aberto. E, consequentemente, a conta ela chegou para Minas Gerais. Quando nós falamos do estabelecimento dessas cotas mínimas, nós estamos falando da geração de emprego e renda. Há um estudo, Marcos, da Universidade Federal de Alfenas, que demonstra o seguinte: em 6 meses, em tempos de normalidade, só no Lago de Furnas, quando eu digo tempos de normalidade, sem contar esse período de pandemia, serão 52 a 53 mil empregos gerados em torno do lago, por conta do que ele representa, por conta do que ele significa em todas as áreas que eu mencionei aqui. Quais são as razões, na sua avaliação, deputado professor Cleiton, para o posicionamento de contestação adotado pelo presidente? Há algo além da alegação técnica de que a emenda mineira violou competência exclusiva da União para legislar sobre águas e energia? Marcos, muito boa a sua pergunta.
Inclusive, nós já esperávamos que isso fosse acontecer. Esperávamos que o ONS, ANA, ANEEL, própria Furnas, entrasse com uma ADIM em relação àquilo que foi feito pela Assembleia. Primeiro, que se trata de uma discussão jurídica muito nova no país. Inclusive, uma discussão jurídica que faz a seguinte pergunta: o Estado de Minas Gerais, ele pode realizar o tombamento das águas que são controladas pela União? Isso é muito claro. Não. Mas o Estado de Minas Gerais pode estabelecer o tombamento do espelho d'água que garante essa questão do múltiplo uso das águas? É essa discussão que o Supremo vai fazer. Agora, o que nós não esperávamos é que essa ação de inconstitucionalidade ela partisse diretamente do presidente da República. Mas as informações de bastidores que nós temos, e por isso que eu disse que a sua pergunta ela é muito interessante, para que as pessoas tenham conhecimento dos bastidores, é de que nesse processo de privatização da Eletrobras, aqueles que querem comprar a companhia olharam para Minas Gerais e viram um problema. Opa, em Minas Gerais, além do Lago de Furnas gerar energia, nós vamos ter que cumprir uma Constituição, que é a Constituição local. E aí está uma visão completamente diferente que existe em relação aos lagos. Enquanto quem está de fora, quem pertence ao mercado, olha para os lagos como reservatório, como caixa d'água, meramente como gerador de energia, nós, mineiros, e principalmente quem cresceu às margens desses lagos, olham como parte da nossa vida, da nossa história, de todo um reordenamento geográfico, social, cultural, que teve que ser feito lá atrás para que nós nos adaptássemos a essa nova realidade que foram a chegada das águas. Recentemente, diversas autoridades políticas do estado se reuniram em Alfenas com prefeitos da região para um ato em defesa da manutenção das cotas. Estavam lá o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, deputados estaduais e federais. O governador Romeu Zema chegou a ser convidado? Ele já se posicionou em relação ao tema? É interessante a gente tocar nesse ponto, porque aí também a gente esclarece aqui uma dúvida que muita gente tem em relação à emenda constitucional. A emenda constitucional, ela garante o que a gente chama de tombamento legislativo e, consequentemente, o tombamento jurídico. O tombamento definitivo, que é o chamado tombamento administrativo, deve ser feito exatamente pelo governador do estado. A informação que nós temos é que no dia 22 teremos um evento de concretização desse tombamento administrativo, que já deveria ter sido feito pelo governador. O governador foi convocado para esse ato, o governador teve o convite oficial da Lago, que é uma associação do entorno do Lago de Furnas, mas ele preferiu ir para Arinos numa agenda com o presidente da República. Mas esse evento em Alfenas reuniu, como você disse muito bem, além dos prefeitos, dos vereadores, de autoridades federais, estaduais, como o caso do presidente Agostinho Patrus, como o caso do diretor jurídico do Senado, da presidência do Senado, o doutor Alexandre Silveira, que foi o articulador da reunião. Tivemos também aquele que recentemente foi empossado como presidente da Associação Mineira de Prefeitos, o Alexandre Calil, prefeito de BH, e que foi lá a convite dos prefeitos da região para se ter uma força política maior. Saímos lá, Marcos, com uma notícia muito importante, que eu venho cobrando há muito tempo, que é a obra de derrocamento, de implosão do Pedral, que se encontra no canal Pereira Barreto, essencial para que a hidrovia deixe de ser um ralo aberto.
Porque se isso não for feito, nós vamos fazer aquilo que eu chamo de ficar enxugando gelo. A hidrovia Tietê-Paraná é abastecida desde 2012 pelos nossos lagos. E aí, para que aquele que está assistindo entenda o que eu estou falando, na entrada do canal que liga o Rio Tietê ao Rio Paraná e faz com que a navegabilidade da hidrovia aconteça, você tem um pedral. Esse pedral precisa ser implodido, por quê? Porque hoje o nível precisa estar aqui. Porque senão as embarcações elas vão ficar agarradas no pedral. Se você implode o pedral, você pode baixar consideravelmente o nível do canal. Essa obra, ela tem uma série de notícias de desvio de verbas por parte, inclusive, de uma grande construtora brasileira, Queiroz Galvão, que recebeu 57 milhões do governo federal em 2017 e nada fez para que a obra fosse concretizada e, consequentemente, para resolver o problema nosso aqui. O senhor também participou de uma reunião da Frente Mineira de Municípios com a ministra do STF, Carmen Lúcia, relatora da ação de inconstitucionalidade. Como foi o encontro e quais devem ser, os próximos passos no sentido de sensibilizar o STF? Nós fomos sensibilizar a ministra, mostrando por que nós chegamos no texto da emenda 106, o porquê que a Assembleia assumiu para ela esse papel de protagonista na discussão de um assunto tão relevante e tão importante para nós mineiros, para mostrar para a ministra Carmen Lúcia o porquê também que a Procuradoria da Assembleia, juntamente com um grande número de advogados, entenderam que se tratava de um tema constitucional. Saí de lá, Marcos, com a esperança de que uma ministra mineira, que conhece muito bem a matéria, isso é importante a gente deixar claro. Você é novo, Marcos, mas alguns aí vão se lembrar que foi exatamente a ministra Carmen Lúcia que defendeu Minas Gerais no governo Itamar Franco, quando daquela tentativa de Fernando Henrique Cardoso de privatizar Furnas e o que poderia ter, inclusive, adiantado, vou dizer assim, esse processo de implosão das nossas águas. Então, assim, um momento muito interessante e um aceno por parte da ministra, não de resolver juridicamente o problema, mas de olhar para a situação não só como uma ministra do Supremo, mas como uma mineira que conhece muito bem as nossas necessidades. Deputado professor Cleiton, o senhor também foi o primeiro signatário do pedido que resultou na abertura da CPI da CEMIG no fim do semestre passado e ocupa a vice-presidência do colegiado. Diversos gestores e ex-gestores já prestaram depoimentos à comissão de inquérito. Quais os principais apontamentos das apurações realizadas até aqui sobre contratos sem licitação firmados pela estatal? Marcos, eu costumo dizer que nós estamos apenas começando a CPI. Eu costumo dizer que a CPI, na minha cabeça e na cabeça de outros membros, ela terá 3 fases. Estamos vencendo a primeira fase, que seria essa de analisar contratos de inexigibilidade de várias empresas, seja de headhunter, como de empresas investigativas, de escritórios de advocacia, que claramente demonstram uma série de irregularidades quando, dentro do âmbito da administração pública e da Lei 13.303, nós deveríamos estar diante da concorrência. Há indícios de favorecimento de empresas ligadas ao Partido Novo, de empresas ligadas a pessoas próximas ao governador, como é o caso da AIC, uma empresa que perdeu o processo licitatório para a contratação de serviço de omnichannel e, ao mesmo tempo, do serviço de call center,
Essa empresa, ela é de um antigo secretário de Desenvolvimento Econômico do governador Romeu Zema. Ela pede a licitação para a UDAC não leva, é contratada num sistema de parceria a IBM e, consequentemente, a AIC, ela é subcontratada pela IBM. São muitos os escândalos, a participação de um escritório, que é o Lefosse, que pertencia, há 4 dias antes de tomar posse, ao senhor doutor Eduardo Soares, que é hoje diretor jurídico da CEMIG. Ao mesmo tempo, Marcos, nós percebemos que a retirada de superintendentes, de gerentes, que eram servidores de carreira, atendem aquilo que a CEMIG hoje chama de mercado. Agentes do mercado econômico, do mercado financeiro, sem compromisso, sem identificação, sem história, tanto com a companhia quanto com o povo de Minas Gerais, que vieram exatamente com a finalidade de desidratar a empresa para justificar uma possível privatização. Outro foco da CPI é a atuação na CEMIG e da Kroll, uma multinacional especializada em investigações corporativas. O senhor já levantou, inclusive, a hipótese de que parlamentares podem ter sido espionados por essa empresa e servidores relataram à CPI ter tido dados violados. O que ainda precisa ser esclarecido em relação a essa questão específica? Bom, Marcos, quando a gente fala da Kroll, hoje mesmo eu estava lendo uma matéria da interferência, da ingerência da Kroll nas eleições americanas. Então, vejam o tamanho dessa empresa, e uma empresa bastante conhecida no meio policial, no meio investigativo, de agir com aquilo que no meio militar se chama de arapongagem, como no meio popular se chama espionagem. No dia 9 de abril de 2020, a Kroll ela entra sem contrato firmado com a CEMIG, juntamente com uma servidora, quase por volta de 21 horas, para extrair dados de servidores da CEMIG. Alguns que estavam sendo investigados por uma denúncia no Ministério Público, outros que não tinham nenhuma acusação de investigação. Nós estamos, inclusive, aguardando o vídeo que será disponibilizado pelo senhor Daniel Poliano, que até então era um gerente jurídico da CEMIG, que teve os seus dados capturados pela Kroll e entrou com uma representação no Conselho de Ética, para verificarmos nesse vídeo que de fato aconteceu. Agora, Marcos, uma coisa nós já temos constatado: houve uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados, houve uma violação dos direitos dos advogados, já que advogados tiveram seus computadores violados sem a presença de um representante da OAB, o que exige legalmente a ética, o Código de Ética, da Ordem dos Advogados do Brasil. Houve uma reclamação recente do presidente da CPI, deputado Cássio Soares, e de outros parlamentares, de que a direção da CEMIG não tem colaborado com as investigações, apesar de declarações do governador Romeu Zema de que sua gestão não teria nada a temer. Em termos práticos, quais têm sido as dificuldades enfrentadas pela CPI junto à direção da empresa? Qualquer empresa de auditoria constataria claramente isso na hora que se deparasse com a documentação que a CEMIG nos enviou. Hoje, são mais de 60 mil páginas. Quando nós analisamos a documentação, nós percebemos que muita coisa repetida chega aqui a toda hora, o tempo todo. Percebemos claramente aquilo que disse o presidente da CPI, o deputado Cássio Soares, que é uma tentativa de enrolar a CPI, de causar distração e até mesmo cansaço na hora de fazermos essas análises, porque é muita coisa para ser analisada. Mas eu queria chamar a atenção também
de algo muito grave que aparece na discussão da CPI nessa semana, contrariando esse discurso do governador. Havia, junto ao Ministério Público e também junto à abertura dessa CPI, uma investigação feita, Marcos, na DECOR, que é a Delegacia de Combate à Corrupção. Uma vez instaurada a CPI, todos os delegados da DECOR foram substituídos, foram removidos da delegacia, transferidos para outras unidades. Quando nós solicitamos toda a documentação, as oitivas que foram gravadas na DECOR, recebemos dessa delegacia a informação que nada estava em poder dessa delegacia mais, que tinha tudo sido transferido para uma vara civil e criminal aqui de Belo Horizonte, que até agora também não nos enviou essa documentação, que é uma documentação robusta, pelo que nós temos de informação, e poderia ajudar muito a nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. O processo de seleção do atual presidente da companhia, Reinaldo Passanezi Filho, também é alvo de questionamentos. O que causou estranheza aos deputados nesse ponto? O primeiro, que quem faz todo o processo de seleção do senhor Reinaldo é uma empresa de consultoria, que é a ESEC. A ESEC, ela tem uma relação histórica com o Partido Novo, já que é ela que realiza as provas para aqueles que querem se candidatar pelo partido nos processos eleitorais. A ESEC foi a empresa que realizou gratuitamente o processo de seleção dos secretários do governador Romeu Zema, e aí esse gratuitamente nos leva a imaginar que a ESEC veio cobrar a conta quando ela faz o processo de seleção do atual presidente. Mas detalhe, o atual presidente toma posse no dia 13 de janeiro de 2020. No dia 19 de janeiro de 2020, ele abre o processo de seleção para efetivar a contratação dele, que já tinha sido efetivada. É algo inédito com que a CPI se deparou. E detalhe, Marcos, descobrimos uma investigação muito simples que 7 executivos da ESEC são filiados ao Partido Novo. Ou seja, total conflito de interesse nessa história, e uma história que vai dar muito pano para manga, porque é bom lembrar que a ESEC, ela negocia esse contrato o tempo todo com alguém estranho à CEMIG, estranho à própria governança mineira, o senhor Evandro Negrão de Lima Júnior, dirigente do Partido Novo, um dos investidores na campanha de Romeu Zema. Deputados da base governista, deputado professor Cleiton, têm defendido que convalidações de contratos e dispensas de pareceres jurídicos prévios em atos da CEMIG estariam dentro da legalidade. Mas a CPI tem maioria composta por deputados independentes e de oposição. Como esse jogo de forças tende a impactar no relatório final, e se o senhor acredita que pode haver um prazo, uma extensão do prazo de vigência da CPI, que inicialmente é de 120 dias? Bom, creio que os deputados governistas, eles estão no seu papel, que é o de defender o governo, mas o que a gente não pode é transformar uma prática ilegal em algo legal. O que nós não podemos é ferir, como estão ferindo, o artigo 28 da Lei das Estatais, que é a Lei 13.303, uma alegação que tem sido feita, inclusive, pelos advogados da CEMIG, numa interpretação jurídica totalmente equivocada, como nós temos constatado aqui dia após dia. Eu creio que se a CPI terminasse hoje, nós já teríamos um relatório robusto, com indicações importantes
ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, e até acredito que, pelo que a CEMIG representa, quando eu falo de Ministério Público, não é o Ministério Público Estadual, é o Ministério Público Federal. Mas, Marcos, eu acho muito difícil uma prorrogação do prazo. 7 de novembro, nós encerraremos a CPI, precisamos fazer isso, porque temos muitas coisas a serem debatidas aqui na Assembleia, e uma delas, que também tem trazido preocupação tanto ao Bloco Independente quanto ao Bloco de Oposição, é esse anúncio do governador Romeu Zema de que está enviando em regime de urgência o regime de recuperação fiscal, que também tomará muito tempo dos trabalhos parlamentares. Mas eu creio que esse prazo que nós temos, ele será suficiente para concluirmos a segunda fase, que é uma fase onde nós vamos ouvir empreiteiras que foram prejudicadas em processos licitatórios cheios de parcialidade e de indicações a empresas de São Paulo, e a terceira fase, que é uma fase também muito importante, que é exatamente a venda da participação na CEMIG em outras empresas, como foi o caso da Renova, como foi o caso da Light, e essa tentativa de vender a Taesa a qualquer preço. Deputado professor Cleiton, muito obrigado por participar conosco mais uma vez do Visão Parlamentar, falando de temas importantes aí, o andamento dos trabalhos da CPI e da CEMIG e também essa mobilização política, né, em defesa da manutenção das cotas no Lago de Furnas e no seu entorno. Eu que agradeço, Marcos, mais uma vez o convite da TV Assembleia, parabenizando você e toda a TV pelo serviço de qualidade com quem tem prestado um jornalismo sério, de informação séria para o povo de Minas Gerais, e esperando que da próxima vez a gente possa fazer esse programa de forma presencial. É o que todo mundo aguarda. Grande abraço. Com certeza, tomara que seja assim. Obrigado, até a próxima. Eu conversei com o deputado professor Cleiton, do PSB, vice-presidente da CPI da CEMIG. Falamos sobre o andamento dos trabalhos do colegiado até aqui e também de mobilizações políticas em defesa da manutenção das cotas mínimas nos lagos de Furnas e de Peixoto, que foram alvo de uma emenda constitucional aprovada aqui pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Para rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros, acesse o nosso portal. Obrigado pela companhia e até a próxima.